dia. Paz seja com todos. Graças a Deus. Hoje nós vamos iniciar aí mais uma escola bíblica nesta manhã e nós vamos falar do profeta Miqueias. Nós vamos falar sobre este sexto profeta dentre os profetas menores. Nós vimos aí numa série falando desses profetas e vamos trabalhar isso hoje, falando deste profeta e entender o que Deus usou ele para falar, qual era o seu contexto e as aplicações da mensagem de Miqueias na nossa vida nos dias de hoje. Eu quero então convidar essa nossa escola bíblica online da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim dos Oliveiras. Que você possa estar tendo um domingo bonito, um domingo abençoado, em nome de Jesus. E nós vamos então juntos nesse trabalho de hoje, nesse momento tão especial que Deus preparou para nós. Amém? Bom dia, Renata. Bom dia, Michael. Paz seja convosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluias. Bondoso Deus e eterno Pai, o Senhor é o nosso Deus, vivo, único, suficiente, poderoso, e nós cremos, Senhor, no Teu amor. Temos conhecido, Senhor, a Tua bênção, a Tua palavra, e conhecido ao Senhor como Senhor da nossa vida, como Senhor de tudo que somos, de tudo que temos. Sabemos que nós estamos aqui reunidos, ainda que de maneira virtual, por causa do Teu bom nome sobre nós. E que esse tempo é um tempo precioso que o Senhor preparou para nós. Um tempo de crescimento, um tempo de conhecimento da Tua palavra, e não só do conhecimento para que possamos ter algo mais no nosso intelecto, mas o conhecimento não só da palavra do Senhor, mas do Senhor da palavra. Que ela possa falar conosco de uma forma muito simples e muito especial, que possa falar conosco de tal maneira que o nosso coração venha, Senhor, a ser assim confrontado, nossos pensamentos, ideias, ideais, ideologias, para que o Teu nome, Senhor, sempre venha a estar prevalecendo e a Tua vontade prevalecendo sobre nós. É no nome de Jesus que nós assim oramos e já Te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês em relação ao som, tá tudo bem? Que bom, né? Eu creio que sim. Bom dia, irmã Antoninha, bom dia, irmã Fátima, Deus abençoe a vocês. Preparados, irmã Cida, Bíblia na mão, vamos lá? Vamos ver Miqueias, então, hoje, nossos profetas menores, o sexto dia. Vamos falar um pouquinho sobre o profeta Miqueias. Vamos dar uma olhada panorâmica aqui nesse profeta. Quem ele foi? Como que esse profeta atuou? Em que momento ele atuou? Qual sua mensagem naquele momento? E qual é a aplicação dele para nós, tá bom? Miqueias, ele é considerado, embora ele não é um profeta muito conhecido, a gente não ouve falar tanto dele, não é verdade? Mas ele é um profeta que é considerado tão importante quanto o profeta Isaías. Ele, aliás, foi contemporâneo de Isaías, como também foi contemporâneo de Amós, contemporâneo de Oséias. Ele tem uma mensagem longa, o texto, o livro de Miqueias tem 7 capítulos, assim como o livro de Oséias. E a sua mensagem ela é bastante longa, ela se divide em 3 sermões. Cada um deles tem uma ênfase específica e nós vamos olhar para esses sermões, para essas ênfases. Mas é importante saber que ele, quando estava profetizando, ele trouxe uma mensagem direcionada num determinado momento ao povo como um todo, a todas as nações. Trouxe a mensagem também direcionada depois ao povo do Reino do Norte e do Reino do Sul. Deixa eu pegar aqui as minhas anotações. E trouxe uma mensagem messiânica. São essas as ênfases que nós vamos olhar. Quem era? Em que momento ele profetizou? Ele profetizou ali por volta do 707
antes de Cristo. Ele é considerado ou é chamado como o profeta, um dos profetas que profetizou no 8º século antes de Cristo. E esse período era um período de declínio moral e declínio espiritual. Quando ele profetizou, ainda era num período de Ezequias, mas foi antes, inclusive, tá? Ele começou ali no período de Jotão, filho de Uzias. Então teve Jotão, Acás e Ezequias. Foram os reis pelos quais ele passou. Bom dia, pastora Sandra. Bom dia, meninos, meninas. Paz seja convosco. E ele profetizou no período destes reis. O rei Jotão, ele foi um rei mais ou menos. O rei Uzias também. O rei Acás foi um péssimo rei. Quando a gente olha, vamos sempre lembrar isso. Reino do Norte, Reino do Sul, os seus reis, eles sempre foram, os reinos foram sempre transitórios. Reino do Sul, ele tinha Judá e Benjamim como as duas tribos que compunha. Reino do Norte, o Reino de Israel, era composto pelas demais 10 tribos. O Reino do Norte tinham reis, sempre reis maus. Reinos do Sul, que é Judá, os reinados iam alternando entre reis bons e reis ruins, reis ímpios, né? E quando a gente vem aqui para o governo de Miqueias, ou para usado por Deus para ser profeta sobre o povo, ele profetizou direcionado ao reino do sul e também reino do norte, mas principalmente ao reino do sul, tá? É interessante também lembrar que Miqueias, ele assim como Amós, ele era um homem do interior. Então, nos dias de hoje, talvez ele fosse chamado de um caipira lá do fundo do Brasil, né? Um caipira de uma área rural. E é interessante que, mesmo sendo uma pessoa do interior, mesmo sendo alguém de pouco estudo, mesmo sendo uma pessoa iletrada, né? Uma pessoa indouta. Bom dia, pastor Marcos. Paz seja contigo. Uma pessoa indouta, ainda assim, ele foi usado para pregar para reis, ele foi usado para pregar para sacerdotes e ele foi usado para pregar para aqueles que eram os políticos da época. Então, é uma das coisas, uma das ênfases também da sua palavra, que é a questão de governo. E com isso, nós vamos entender uma premissa muito importante, que Deus usa quem Ele quer. Aqui, assim, nós vemos Deus usar Miqueias como Deus usou Amós, um homem rural. E assim como Deus também usou Pedro, né? Um homem que era iletrado, indouto, e o Senhor o chamou para ser aquele que compartilharia a sua palavra. Então, a primeira coisa que nós vamos extrair deste livro, a primeira lição que a gente tem aí muito clara, que Deus usa quem Ele quer. Não é pelo grau de instrução, não é pela sua capacidade eloquente que Deus vai usar, mas a sua graça sobre nós é que faz com que estejamos diante dele, é o chamado de Deus. E aí, então, eu faço aqui um apelo a você, já vou iniciar nesse aspecto da nossa lição, trazendo para você um apelo. Se Deus tem colocado em seu coração um chamado, cumpra o seu ministério. Não importa se é um público infantil, como o caso da irmã Antoninha, não importa se ele é um ministério direcionado aos sexagenários, não importa se ele é destinado ao povo estrangeiro, um chamado missionário. Não deixe de cumprir o seu ministério. Cumpra isso com amor, cumpra isso com ousadia, cumpra isso com excelência. A palavra, né, Romanos capítulo 12, quando ele fala sobre os dons, ele fala aí um pouco disso para nós. Se você é chamado para ensinar, então esmere-se, faça isso com dedicação, cumpra o seu ministério. Não importa como é esse chamado.
Miqueias, a palavra, o nome Miqueias significa quem é como Deus, né? O profeta ele vai falar sobre a ministração de Deus, sobre como andar com Deus, e o nome dele, a tradução do nome é quem é como Deus. Isso traz para nós um entendimento de entender a supremacia e a soberania de Deus. Quem é como Deus? Obviamente a resposta é ninguém. Não há Deus como Senhor. Então isso nos reporta também a uma subserviência saudável, né? A uma humildade diante do Senhor, ao reconhecimento de que Ele é Deus e nós somos o seu povo, que nós dependemos dele, essa dependência bonita, especial diante do Senhor. Porque se não houver essa dependência, se há uma autossuficiência, nós vamos agir segundo aquilo que é o nosso conceito e podemos estar totalmente equivocados a respeito daquilo que é a vontade de Deus. E é bem isso que o profeta vai trabalhar conosco, que ele vai falar aí para nós sobre isso. Então, quando a gente vai olhar para a história dele, ele com os seus contemporâneos, ele foi contemporâneo de Isaías, e as suas profecias traz para ele uma importância tão grande quanto a de Isaías. Aliás, ele é citado no livro também de Jeremias. Jeremias capítulo 26 fala sobre os atos proféticos de Miqueias. Jesus fala sobre os atos proféticos de Miqueias. Então ele é um profeta bastante importante naquilo que ele traz, tá bom? Então ele vai falar aí de 3 sermões. Esses 3 sermões, ele vai falar um pouquinho sobre cada um desses públicos. O primeiro dos sermões começa ali no capítulo 1 e capítulo 2. E esse capítulo 1 e 2, ele é direcionado a todos os povos. Então é uma mensagem para todas as pessoas, para todas as nações. Qual é a mensagem do capítulo 1 e capítulo de número 2? A mensagem, aí a ênfase nesses 2 primeiros capítulos é de que Deus quer ser glorificado, Deus quer que as pessoas reconheçam Ele como Deus e Senhor, quer que a sua glória seja revelada, a sua grandeza seja revelada, mas quer que isso seja revelado através do homem, a quem Ele chamou, a quem Ele criou como sua imagem e semelhança. Então, quando nós olhamos para este livro, nós vamos entender aí, deixa eu abrir o capítulo de número 1, e ele vai falar aí, no versículo de número 2, ele diz assim: ouve todos os povos e prestai atenção, ó terra, tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, como a cerca de diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso é por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais são os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso eu farei de Samaria um montão de pedras e uma terra de plantar vinhas, e farei rebolar as suas pedras, para o vale que descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados. Todos os seus ídolos eu farei ruína, porque o preço da prostituição os ajuntou e a estes preços volverão. O que ele está dizendo aqui? Ele quer revelar a sua glória, ele quer revelar o seu poder, ele quer revelar a sua grandeza, a sua majestade, através do homem a quem ele criou sua imagem e semelhança. Mas ali havia muita corrupção. A gente já comentou aqui que nesse período havia um declínio moral e um declínio espiritual muito grande. Então, com isso, Deus usa Miqueias para manifestar
a esse respeito, dizendo: olha, eu gostaria que os homens me conhecessem através de vocês, mas o estado moral, o declínio espiritual não permite que os homens, que os outros me vejam através de vocês. Então eu vou trazer um julgamento sobre todos. Eu vou trazer aí o castigo, e ele está falando, portanto, do exílio. Ele fala tanto do castigo do exílio da Babilônia, quanto dos assírios, no sentido de dizer: olha, eu vou trazer aqui vivenciando isso, vocês entendam e saibam quem eu sou. Vivenciando isso, possam experimentar este momento para então depois voltar para mim, para ter uma reconciliação, uma reconstrução, uma restauração. E aí então, através disso, eu vou poder manifestar a minha santidade, eu vou poder manifestar também a minha intolerância com o pecado e com a corrupção. E mostrar também o meu amor como pai, que mesmo quando os seus filhos não correspondem a essa minha visão, a esse meu amor, ainda assim eu sou um pai que permanece fiel. Então ali Deus estaria manifestando como aconteceria a tratativa que ele daria tanto para Israel quanto para Judá. E aí a gente vai então olhando isso, por isso a gente pode dizer que esse era um primeiro sermão direcionado a todas as nações. O segundo sermão vai começar ali no capítulo de número 3 e ele vai até o capítulo de número 5. E nessa segunda fase do sermão, nesse segundo sermão, ele vai estar dividido em duas etapas. E ele é direcionado. Bom dia, irmão Gilberto. Bom dia, Edininha, minha irmã também presente aí, graças a Deus, né? Esse sermão, ele é dividido em duas etapas. E ele vai ser dirigido aos governantes. Miqueias, ele tinha o seguinte entendimento: que toda autoridade, aquilo que está lá em Romanos capítulo 13, toda autoridade é levantada por Deus. E essas autoridades, exercendo seus papéis de maneira correta, essas autoridades exercendo as suas responsabilidades, elas trarão paz para a terra, trarão paz para o povo, darão ao povo condições de viver. E com isso, quando esses governos eles estão fora daquilo que é o propósito de Deus, estão fora do padrão de Deus, então há um declínio moral, há um declínio espiritual, e ele atribui esse período de declínio, portanto, a quem? Aos sacerdotes, aos profetas e aos reis, porque ele estava dizendo assim: olha, os sacerdotes são aqueles que representam o povo e têm por responsabilidade ensinar a palavra de Deus a eles, ensinar a lei divina a eles e ser exemplo para o povo. Os profetas, eles são aqueles que vão falar da parte de Deus ao povo e, portanto, corrigir o povo na caminhada com Deus, naquilo que os profetas, naquilo que os sacerdotes não tiverem feito ou não estiverem fazendo corretamente, não estiverem sendo modelo para o povo, não estiverem ensinando. Então, o profeta tem a responsabilidade de corrigir isso, de exortar o povo, de exortar o sacerdócio para que estes estejam de acordo com a palavra de Deus. E os governantes civis, no caso aqui eram os políticos e reis, estes têm a responsabilidade de governar o povo e de estar exercendo justiça, inclusive social, sobre o povo, para que o povo tenha paz. E estes eram 3 situações que no segundo sermão vai ficar muito claro que isso não acontecia. O que ele expõe aqui? Ele vai dizer ali então que os sacerdotes, eles traziam a palavra considerando a questão de visar recurso, visar lucro. Eles recebiam, e era essa a ideia, de que eles recebessem para poder
fazer a parte deles. Então, eles, no segundo momento, a partir do capítulo de número 3, ele começa a expor essa condição das autoridades. Ele vai dizer assim, olha, o sacerdócio exige recursos para ensinar a palavra. Está exigindo ganhar. Ele olha para o ofício sacerdotal como uma carreira profissional. Ele vai combater a secularização do ministério. Ele vai combater de tal maneira que ele entende, ele coloca assim, olha, sim, os servos, os sacerdotes, eles têm direito a serem sustentados pela igreja. Eles têm esse direito do sustento ministerial. Deus vai prover o seu sustento através da igreja, mas o exercício do seu ministério é algo que deve ser feito com dedicação e com amor. Não deve ser visto como uma profissão, não deve ser visto como uma carreira profissional, como uma carreira da qual ele vai pensar em promoções. Então ele deve fazer isso sempre com muita graça, porque afinal de contas, e isso está no texto e é lindo, né? Quando a gente olha para isso, e afinal de contas, há dinheiro que pague a dedicação de um pastor? Será que existe recurso que é capaz de pagar pelo tempo de oração, pelos sacrifícios de louvor, pela vida dedicada ao Senhor em prol do rebanho de um pastor? Não há dinheiro que pague, não há recurso que compense isso, uma vez que é um chamado do Senhor. E claro, Deus não deixará de abençoar, Deus não deixará de suprir as suas necessidades. Não deixará de cuidar deles, de dar eles tudo o que precisam. Isso é lindo, igreja. Então ele vem aqui nesse texto e ele expõe isso, essa secularização do sacerdócio, e coloca para o pastor, então, a responsabilidade, ou para o sacerdote, a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, de ser aquele que vai direcionar o povo, de ser modelo para que, então, as pessoas possam segui-lo. E isso é muito especial. Um segundo momento, nessa primeira fase ainda do sermão, ele vai exortar e denunciar o trabalho dos profetas, de acordo até como Jeremias. Jeremias capítulo 26, ele vem e fala disso também, né? E ele está dizendo dos profetas que recebiam suborno para profetizar aquilo que era importante, ou sonhos falsos. Então ele vem e denuncia o falso profeta. Ele vem e expõe esses falsos profetas, fazendo ali profecias que eram interessantes ao povo. E num terceiro momento, ele fala, né, nesse caso aí, dos profetas que recebiam ou profetizavam em troca de prata. E aí ele fala também a respeito dos governos civis que trabalhavam de uma forma que era através de suborno e mais, tiravam do povo toda e qualquer condição, que usavam o povo para autopromoção, que simplesmente ignorava a necessidade do povo e se autopromovia em cima do povo, usava o povo como uma escada de promoção para sua vida pessoal. Então, isso ele denuncia de uma forma muito clara. E para Miqueias, quando essas três formas de governo instituídas por Deus, elas estão aí de maneira fora do padrão de Deus, isso traz uma condição terrível para o homem. Então, olhando para essa condição de governo, esse olhar de Miqueias, dado por Deus, para a interpretação de que os governos são instituídos por Deus, leva lá para Atos, capítulo de número 1, e leva também para o momento em que os discípulos de João e o próprio João vão falar com o Senhor Jesus, perguntando sobre os governos. Atos, capítulo 6, até fez parte de uma mensagem recente, onde os discípulos estavam perguntando para Jesus, é neste tempo que o Senhor restaurará o governo a Israel, para dizer assim, olha,
é isso que vai acontecer? Porque a segunda parte do sermão, a segunda parte do segundo sermão, ele vai falar de um governo, já que esse governo estava corrompido, onde o sacerdócio não ensinava e via uma secularização. Os profetas profetizavam em troca de prata. E o governo civil estava governando em prol de si próprio. Então ele vai falar que Deus vai estabelecer o governo do Messias. Ele vai trazer o Cristo como um governo messiânico, e esse governo então será aquele que trará paz. Essa segunda parte do sermão, ele vai a partir do versículo de número 2 do capítulo 5, ele vem e traz que por exemplo, o Messias vai nascer em Belém. Aliás, é o único profeta que diz aonde é que o Messias vai nascer. Ele fala lá, Jesus, o Messias, vai nascer em Belém. Tu, Belém Efrata, ele traz essa informação. Então, ele vem e avisa, ele comunica que o Messias vai nascer ali. Então, ele vem e traz essa colocação de que Deus trará um governo, e esse governo vai ser um governo de paz, um governo onde haverá segurança, um governo onde não haverá corrupção. Capítulo 5, a partir do verso 2, fala sobre a vinda desse Messias, e os versículos 4 e 5, a gente pode até olhar ele aqui, para a gente ter uma leitura bíblica dentro da nossa aula. Capítulo 5 diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar no grupo de milhares de Judá, mas de ti sairá o que há de reinar. Olha que lindo, né? Vamos lá para o versículo de número 4, e ele diz assim: E ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios. Levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens, e estes consumirão a terra da Síria, a espada de Nimrod, dentro das suas próprias portas. Assim nos livrará da Síria, quando esta vier à nossa terra e pisar os nossos limites. E aí ele segue falando então do cativeiro, mas ele já deixa claro que haverá um Messias que trará a paz e que será governante sobre todos. Por isso, nós vamos ver quando no cenário ali do Novo Testamento, eles desejando um novo governo, por conta dessa corrupção instituída aqui sobre os governos, nós vamos ver eles querendo não só estarem livres do cativeiro ou da subserviência, né, do jugo romano, do governo romano, mas também um governante que viria, e essa promessa do Messias, daquele que seria o governante que viria com paz. E aí então traria para ele paz, trariam para ele, e é isso que eles começam a buscar ali. E a partir daí, e aí então lá em Atos a gente vê a citação onde os discípulos perguntam, né, para Jesus se era naquele tempo que Deus estaria restaurando o governo de Israel. E também João, quando ele diz assim: Tu és aquele que há de vir ou devemos esperar por outro? Né, falando aí sobre o governo do Messias, que há de ser tão esperado. E aí, com isso, nós vamos entender que ele vem e denuncia a corrupção nos 3 momentos, ou nos 3 estágios, tanto para sacerdotes, quanto para profetas, quanto governo civil sobre todos eles. E isso é muito bonito e especial. Aí eu faço uma pergunta para hoje, para os dias de hoje. Será que, como igreja do Senhor, essas mesmas coisas têm sido denunciadas? Ou já não existe mais, né? A corrupção, não existe o olhar para o ministério sacerdotal e fazer dele uma carreira promocional, uma carreira secularizada? Será que, olhando para o exercício dessa carreira, muitas vezes não se confunde um pouco as coisas e esquece-se que sim, também Deus é aquele que vai suprir a necessidade dos seus? Eu não estou dizendo que pastores
não devam ter salário, tá bom? Muito pelo contrário, nós temos como igreja que reconhecer o valor dos nossos pastores, aqueles que estão à frente da obra, aqueles que estão ali ministrando, que estão ali trabalhando, que se dedicam. E vamos pensar que a dedicação é em tempo integral, não é em tempo parcial como o de um profissional, né? Eu tenho meu trabalho e eu não trabalho 24 horas para o meu trabalho. No meu trabalho eu tenho o meu período, eu desenvolvo as minhas atividades profissionais. Claro que toda a questão intelectual a respeito dele, meu trabalho fica preservado, porque mas eu não uso isso o tempo todo. Então, o exercício da minha profissão, assim como o exercício da sua profissão, ela tem o seu período, onde a gente vai e exerce o nosso trabalho pelo qual nós somos remunerados. No caso do pastoreio, do sacerdócio, o ministério ele é em tempo integral. Não tem dia e não tem hora, né? A gente estuda a palavra, a gente ora, a gente clama, a gente visita. Então, os servos do Senhor têm esse tempo integral. Isso é lindo. E sabemos que é do Senhor que vem a nossa maior recompensa. Por isso, o chamado do Senhor, aquele que no começo eu disse que nós devemos entender que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, não deve ser visto como algo que precisa ser reconhecido pelos homens. Deus reconhecendo já é o suficiente. E com isso, Deus trará ao coração daqueles que poderão nos abençoar. Amém? Eu que tenho essa responsabilidade como premissa. Vamos para o terceiro sermão. Terceiro sermão, então, ele vai trazer a questão da esperança. O primeiro, vamos lembrar? Primeiro sermão vai falar para todos os povos o quanto Deus gostaria de ser glorificado através de ser demonstrado, apresentado através da nossa vida. O segundo sermão vem e denuncia os ofícios de autoridades que estão ali de maneira corrupta e anunciam, faz o primeiro anúncio a respeito da vinda do Messias. A terceira parte, o terceiro sermão, ele vai falar da esperança. Então, ele começa aqui a falar um pouco mais sobre essa vinda do Messias. E aí ele vai falar sobre a esperança e sobre ele fala sobre o retorno daqueles que estavam no cativeiro babilônico, depois de 70 anos, assim como outros profetas também falaram. E fala sobre Judá, sobre como vai ser o otimismo do final dos tempos, quando a vinda do Senhor se der, quando a vinda do Messias acontecer, para que eles pudessem então se alegrar. E aí, ele vai falar sobre isso de maneira que nós vamos entender que Deus estava preparando para que Jesus viesse para receber ali para que o povo pudesse reconhecer nele o senhorio de Deus. E não foi o que aconteceu, porque o povo buscava um líder político. Quando a gente vê capítulo 4 de Lucas, o Senhor Jesus citando 61 de Isaías, ele é chamado de um manifesto do Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para... E aí ele começa a se referir à ação dele como o Messias, como aquele que é o chamado de Deus e aquilo que ele tinha para fazer. Então ele começa a anunciar os atos dele e que nós vamos ver que ao longo da história, partes dessa profecia já se cumpriu. Ou seja, houve o cativeiro, houve o exílio, houve o retorno. O que não se cumpriu dessa profecia é a segunda vinda de Jesus. A primeira vinda aconteceu, ele fala do retorno e da restauração, tanto da questão geográfica quanto política, e hoje a gente vê para Israel desta maneira. Uma outra coisa que esse livro é a importância de Jerusalém. Ele vai falar de Jerusalém como um lugar que será visitado por todas as nações, por todos os povos, onde todos estarão vindo. Então, quando a gente vê essa visitação tão intensa em Jerusalém, nós vamos entender
né, que isso é resultado da profecia, ou é cumprimento da profecia que está ali, onde todos estariam visitando Jerusalém, onde Jerusalém seria conhecida de todos os povos. Então já é um cumprimento da profecia, né? Fala sobre esse ato. O capítulo de número 6, em especial a partir do verso de número 8, vai fazer uma alegoria a respeito de um julgamento, onde Deus fala sobre o julgamento do seu povo. Deus juiz julgando o seu povo. E a partir dali começa então a parte mais importante de toda a mensagem. Então, lá nos primeiros capítulos, os primeiros sermões, Deus queria se apresentar ao povo. Deus denuncia, né, através de Miqueias, a corrupção. E ele traz o ânimo, falando, então eu vou trazer para esse governo, né, para substituir esse governo humano corrupto, fora dos meus padrões, um governo de paz, um governo correto, um governo de justiça. Anuncia a vinda do Messias, anuncia o juízo sobre os homens, anuncia também que isso vai ser uma forma de Deus trazê-los de volta à santidade, mostrar o quanto a corrupção e o pecado é incompatível com o caráter de Deus. E aí ele vai trazer essa parte importante, a mais importante de todo o seu sermão, que está aí no capítulo de número 6, a partir do versículo 8 em diante. Vamos ler juntos lá? Capítulo de número 6, versículo de número 8, ele começa essa alegoria e ele diz assim, versículo 8. E ele te declarou, ó homem, que é bom, e que o Senhor pede de ti, então, que pratiques a justiça e que ames a misericórdia e que andes humildemente com o Senhor teu Deus. Esse é o apelo e a prática do livro de Miqueias. O que é que o Senhor quer de você, afinal? O que é que o Senhor está pedindo, afinal? Não é outra coisa senão aqui você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente na presença do Senhor. Essa é a colocação que ele faz para que seja uma prática na nossa vida, para que andemos de maneira que o nome do Senhor seja visto sobre nós, que nós possamos mostrar a grandeza, o amor, a bondade, a verdade. Então, ele vai deixar claro que ele é aquele Deus, quando ele fala de julgamentos, que vai trazer, né, em Mateus capítulo 10, a citação de Jesus sobre Miqueias. Ele vai falar assim, não julgueis que eu vim trazer paz, mas eu vim trazer a espada. E ele estava falando aqui do seu governo. E lá no capítulo de número 2 também ele cita, né? Jesus vai citar Miqueias 2. Então ele traz isso para dizer assim, olha gente, é importante que vocês entendam a grandeza do poder de Deus. Deus só exige que nós andemos, o pedido, a vontade de Deus é que nós andemos diante dele, praticando a justiça. Andemos diante dele com misericórdia, andemos diante deles humildemente, para que o dia da esperança, o dia da restauração, o dia da reconstrução, ou o dia, né, que na verdade é chamado o grande dia da segunda vinda do Senhor, possa ser tratado. Os versos 18 até o 20 vai falar do caráter de Deus, de um Deus que é justo, um Deus que é misericordioso, um Deus que é bom. Capítulo de número 7, vamos ver juntos aqui. Capítulo de número 7, a palavra do Senhor vai trazer ali no verso de número 18. Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia e tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os pecados nas profundezas.
o que ele está falando, né? Esse pisar ou pisarás aqui é o mesmo que está lá em Isaías, que o Senhor foi moído pelas nossas transgressões, né? E ele vem e fala sobre isso. Ele pisará, ele levará sobre si, ele lançará no abismo ou no fundo do mar tudo aquilo que era o nosso pecado, tudo aquilo que era a nossa condenação. Então, ele vem e troca esse governo corrupto, injusto, infiel, por um governo de paz, um governo de esperança, um governo de restauração. Miqueias, ele tem uma importância muito grande. No capítulo de número 7, ainda ele fala assim: acaso eu ocultarei alguma coisa dos meus servos? Como quem diz, olha, se você tem intimidade comigo, você conhecerá a minha palavra. Tendo intimidade comigo, não há o que não lhe seja dito, né? Não há o que eu não lhe direi, não há o que eu não lhe contarei. Então o Senhor faz um convite também aos seus para que estejam na intimidade do Senhor, para que se deixem ser usados por Ele e que não se deixem ou não se deem a injustiça, não se deem a corrupção, mas que façam o exercício do seu ministério de uma forma bonita, de uma forma especial, que pratique a justiça, que ande em humildade, que seja misericordioso e que tenha esperança, e não só a tenha, mas como também a proclame a esperança de um novo tempo, um tempo em que Jesus será o nosso Senhor, não só aqui na terra, mas de forma eterna. Ele demonstra, quando ele vem falando nesse terceiro sermão, onde ele fala do caráter de Deus e dessa vinda do Senhor como governante final, ele vai trazer para nós que Deus é um Deus eterno, é um Deus justo, um Deus misericordioso, compassivo e bom. Então é algo muito especial para nós, para compreendermos o quanto Deus é. Talvez na sua forma de caminhar hoje e de olhar para as circunstâncias nas quais nós estamos inseridos, os nossos contextos, a gente vê em nosso derredor muita corrupção em todos os níveis. Não é diferente do período ali em que Miqueias estava profetizando. Nós vemos a corrupção muitas vezes nos meios de autoridade, né, nos meios cíveis, nós vemos a corrupção em todos os níveis da nação. Isso era alguma coisa que para Deus era algo que machucava seu coração, como ainda machuca com toda certeza. Mas a sua promessa não foi e não será retirada. Nós temos um governo que está sobre nós, um governo efetivo, quando nós fazemos do Senhor o nosso Senhor, quando nós damos a Ele o senhorio da nossa vida, e a esperança de que sim, vai chegar um momento em que esse governo se efetivará e virão aí novos céus, nova terra e um governo maravilhoso, único, fiel e verdadeiro. Por isso, eu quero convidar você a viver a sua vida diante do Senhor, de forma que os homens possam conhecer Jesus, como é o primeiro apelo do primeiro sermão, que os homens possam conhecer a Deus através da sua vida, que as pessoas possam ver Jesus através do exercício da sua fé, da sua vida diante do Senhor, por reconhecer o seu senhorio e andar como ele diz ali no sermão para nós, no terceiro sermão, praticando a justiça, vivendo humildemente e em misericórdia. Amém? Vamos orar? É isso. Que Deus abençoe, que esse profeta possa ser aí uma referência para a nossa vida em nome de Jesus. Como, embora pequeno, é alguém muito conhecido e considerado com uma importância tão grande quanto a de Jeremias, quanto a de Isaías. E ele só está entre os profetas menores ou últimos porque a produção literária desse homem do campo é pequena, né? São só 7 capítulos, tá bem? Vamos orar? Deus abençoe, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e soberano Pai. Muito obrigada, Jesus, por seu amor, por sua bondade, por sua graça sobre nós. Verdadeiramente, Senhor, nós te damos nossa vida,
e que nos ajude, sim, a estar caminhando diante do Senhor, de maneira que estejamos andando perante o Senhor com humildade. E também, Senhor, exercendo o ministério no qual somos chamados para que o Teu nome seja glorificado, a exercer esse ministério, Senhor, com graça, e a exercer esse ministério com dedicação, seja ele qual for. E sabemos, Senhor, que dentro do corpo de Cristo não existem grandes ou pequenos, mas que cada um, ligados, Senhor, uns aos outros, fazemos, sim, o corpo de Cristo e para a glória do Teu nome. Que o Senhor dá dons à igreja para que o Seu nome seja glorificado e para que todas as necessidades do Seu povo sejam atendidas. Pai querido, no nome de Jesus, realça, eu peço, nesta manhã, juntamente com os meus irmãos, que o Senhor realce os dons da sua igreja, que a sua igreja, Pai, esteja disposta a servi-lo com amor, a servi-lo, Senhor, com graça, a servi-lo com dedicação, a fazer uso dos excelentes dons, para que o seu nome seja glorificado. Que, Senhor, nesse trabalhar para o Senhor se sobressaia, o Senhor seja ali levantado, que o Senhor seja apresentado, que nós sejamos diminuídos, que nós, Senhor, sejamos a parte que menos importa em cada momento, que não importa, Senhor, com quem somos ou, na verdade, como estamos fazendo, mas que o Teu nome seja glorificado. E que sim, sabemos que o Senhor é aquele que nos recompensará por estarmos andando de acordo com a Tua vontade, com a Tua palavra, realizando aquele que é o Teu chamado, porque afinal a Tua palavra nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a Sua justiça, e que todas as demais coisas seriam acrescentadas, e que nem mesmo Salomão em todo o seu vestiu uma beleza da erva do campo. Pai querido, no nome de Jesus, eu peço que esta consciência seja sobre nós. Quero também, Pai, no nome de Jesus, juntamente com eles, fazer um pedido ao Senhor. Nós estamos em tempos de viés políticos no nosso país, na nossa cidade. Senhor, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão nessa esfera de trabalho, mas dê a eles, Pai, a consciência de que o Senhor é Deus, o justo juiz, e que não haverá, Senhor, nada que passa desapercebido da sua verdade, da sua palavra, do seu crivo. Por isso eu peço que o Senhor levante e continue abençoando aqueles que nos governam, para que nos governem com sabedoria, para que nos governem com responsabilidade, para que nos governem debaixo daquilo que é a tua autoridade. E que a nós cabe sim estar abençoando os nossos governantes, respeitando-os para a glória e o louvor do teu nome. Senhor, no nome de Jesus, eu peço assim, peço que em cada casa, em cada família, Senhor, nesta manhã, a tua graça seja ali dispensada, de tal maneira que cada família tenha aquilo que precisa para este dia e tenha abundantemente muito mais e além do que pediram ou pensaram. Pai querido, é no nome de Jesus que eu agradeço ao Senhor por mais esta oportunidade, por mais esta manhã, por mais este dia, por esse tempo precioso, Senhor, aqui compartilhado na tua palavra, através deste canal. Pai querido, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor assim nos abençoe ao longo deste dia e que à noite possamos estar reunidos para glorificar o teu nome que é santo. Prepara o nosso coração, Senhor. Prepara nosso coração para estarmos celebrando mais uma vez a ceia do Senhor. É no nome de Jesus que eu assim oro e também já te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus e que seja um excelente domingo para você e para sua família. Não deixe de aproveitar o domingo com a sua família. Amanhã é feriado também, né? Então, aproveite o final de semana aí, o que falta, o que sobra dele ainda, para a glória do Senhor. Amém? Um beijo, fiquem com Deus. Em nome de Jesus. A paz.